Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Augusto Benedetti, de Ribeirão Preto, da FATESA. Muito prazer aos que eu não conheço e espero que vocês aproveitem esse conteúdo aqui do canal. Esse é um projeto solicitado, né, pelos alunos aqui que passam por nós aqui ao longo dos nossos cursos, que a gente tivesse uma educação continuada de maneira que alguns casos fossem publicados ou mesmo algum tópico fosse publicado de maneira a nortear o estudo de quem está começando ou de quem está fazendo uma reciclagem, né, na ultrassonografia geral. Muito bem. Todos esses casos e essas aulas, né, esses tópicos, serão publicados em formas de pílulas ecográficas, como é o nome do nosso projeto, e estará disponível a vocês na plataforma, né, do Instagram e também no canal do YouTube. Para essa semana, a pedido de um colega nosso, do professor Dantas, foi então selecionado uma orientação a vocês que trabalham com ultrassonografia de emergência e que muitas vezes, numa dificuldade de atendimento de um paciente politraumatizado, não tem como realizar aí a avaliação da PIC, né, da pressão, da avaliação da pressão intracraniana em pacientes com TCE ou mesmo, né, pacientes chamados aí de neurocríticos. Para isso, a ultrassonografia já vem há muito tempo estudando o comportamento da bainha do nervo óptico, o acesso do nervo óptico através da ultrassonografia ocular é muito simples, porque nós utilizamos, né, um pouquinho de gel, e eu vou mostrar isso para vocês, sobre a pálpebra do paciente, a pálpebra superior, e com isso a gente tem um acesso muito fácil. O olho é um cisto, né? É como se fosse uma bolsinha de água que nos facilita muito estudar essa região posterior. E o ensejo é interessante porque nós temos, né, essa bainha do nervo óptico embebido por líquido cefalorraquidiano. Então, quando eu tenho um aumento dessa pressão, né, diretamente, não poderia nem dizer indiretamente, mas quando eu tenho um aumento da pressão, diretamente a bainha também acumula mais líquido. E isso faz com que a gente tenha um espessamento. Você fala, Augusto, mas será que só a bainha vai aumentar? Será que a bainha ela aumenta exclusivamente na hipertensão intracraniana? Então são esses pontos que eu gostaria de selecionar para vocês. Vejam, então nós colocamos um pouquinho de gel sobre a pálpebra superior do paciente e utilizamos, né, o transitor linear de alta frequência. Isso vai facilitar com que a gente veja todo o segmento anterior e todo o segmento posterior do globo ocular. Isso facilita muito no nosso dia a dia, né? De maneira que o fato dele ser puramente anecogênico, né, mesmo que tenha alguma catarata, ou mesmo que tenha um pouquinho de degeneração do vítreo posterior, isso facilita muito a gente enxergar o disco óptico e enxergar na região retrobulbar, né, a bainha do nervo óptico. Então, pensando nisso, quando a gente olha para a anatomia, né, a partir da retina, nós contamos, ou né, do disco óptico, nós contamos aqui uma distância que para alguns autores é em torno de 3 milímetros, para alguns autores em torno de 5 milímetros a partir do disco, né? E aí fazemos uma medida transversa, que seria a espessura da bainha do nervo óptico. Se vocês olharem para algumas publicações, verão aí, né, algumas medidas a depender da idade. Eu acho que isso é bastante importante, porque realmente a espessura aí da bainha modifica realmente com a idade e com as situações em que a gente está buscando, principalmente no caso das emergências. Então, pensando nisso, tem uma publicação, né, do Shivlin que eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas aqui na FATESA, aonde ele coloca que a referência para recém-natos, né, e para bebês seria em torno aí de 4 milímetros, para crianças em torno de 4,5 e para adultos menor igual ou até, né, 5 milímetros. Então, quando a gente olha para isso, a gente pode usar como regra geral, né, dizer que menor que 5 milímetros estaria normal, entre 5 e 6, né, a gente chama de zona cinza ou incerta, né, e aí a clínica do paciente importa muito,
e acima de 6 a gente consideraria anormal, principalmente relacionado aí com a pressão intracraniana. Nesse caso, o aumento estaria relacionado com a hipertensão intracraniana. Então, para a gente resumir, né, a pesquisa, a gente chama isso de algoritmo Shivlin. Tá? Então, esse algoritmo parte do pressuposto, né, em que você está fazendo uma avaliação de ambos os olhos, né, um paciente neurocrítico, e aí nós temos um espessamento, né, menor ou igual a 5 milímetros, ou a espessura, desculpe, menor ou igual a 5 milímetros da bainha do nervo óptico, consideramos como a pressão intracraniana normal. Se nós temos entre 5 e 6, né, vamos avaliar a presença aí de papiledema. Tem papiledema? Não, não tem papiledema. Então, provavelmente a pressão vai estar normal. Não, eu tenho papiledema. Bom, então aí eu preciso ver, né, principalmente sendo bilateral e num paciente neurocrítico, isso não é doença intrínseca do olho. Isso vai estar relacionado realmente aí com a hipertensão intracraniana. Tá? E os pacientes que tiverem uma espessura maior do que 6 milímetros, já considero que a pressão intracraniana está aumentada. Muito bem, eu espero que tenha sido útil essa nossa discussão e que vocês aproveitem, né, esses casos clínicos, essas pílulas ecográficas aí que serão publicadas semanalmente. Eventualmente, a depender, né, da possibilidade, faremos até mais de uma vez por semana para que vocês possam interagir. Mandem as dúvidas de vocês, mandem os comentários, né, para que a gente possa cada vez mais difundir esse projeto e que todos possam se beneficiar. Muito obrigado e até uma próxima pílula ecográfica aqui do canal.